Economia com Juliana Rosa. Juliana, saiu, quer dizer, vai sair o presidente da Petrobras, general Silvio Luna. Hoje, aliás, ele fez uma declaração muito interessante a respeito da responsabilidade do papel da Petrobras. E entra o Adriano Pires, que você conhece muito bem, já conversou com ele dúzias de vezes. Um dos motivos da troca seria o desconforto do Palácio Planalto com os reajustes do preço do petróleo. Pois o Adriano Pires, numa de suas últimas declarações, reclamou ou comentou que o reajuste não foi feito antes. Então eu queria saber, ou pelo menos que você tentasse explicar para a gente, como é que pode tirar alguém que demorou para reajustar e colocar alguém que reajustaria mais cedo ainda, e isso ser uma troca que acalma o Palácio do Planalto incomodado com os reajustes de petróleo. Eu não estou entendendo nada. Se você puder ajudar a entender, vai ser muito bom. Tipo, e o meu bolso, né? Vai mudar alguma coisa, né? Essa confusão toda em troco de quê, né? Pergunta que não quer calar, né, Oineg? Boa tarde para você, para a Débora, para o Fábio, para todo mundo que está ouvindo a gente. Todos nós jornalistas conversamos muito com o Adriano Pires, que é uma referência, né, Oineg, nessa área de energia e petróleo. Então, ele é altamente qualificado. Como você falou, o Adriano defendeu recentemente a demora para reajustar preços da Petrobras. O que ele defende é o subsídio, se for necessário, com o dinheiro público. Ele defende políticas públicas, ou seja, no momento de exceção, como a gente vive hoje, que é o petróleo está em alta por conta de uma guerra, o governo pode, por exemplo, baixar mais impostos, como fez até agora, mas que baixou muito pouco o preço do diesel, pode dar subsídio direto, por exemplo, se assim for decidido dentro do orçamento, ou seja, aproveitar esse lucro alto da Petrobras e a arrecadação mesmo que o governo está tendo maior, o petróleo está muito caro, então o governo poderia fazer uma política pública temporária para proteger principalmente os mais vulneráveis, através de subsídio a gás de botijão, também a óleo diesel, que acaba afetando muito a economia como um todo através dos fretes. Então, o Adriano Pires vem falando sobre isso, ou seja, ele não fala em utilizar a Petrobras como um instrumento do governo para baixar preço na marra. Então, a leitura, Oineg, que se faz no mercado financeiro nesse momento, ontem as ações da Petrobras caíram, por conta de todo o ruído, né, quem que ia entrar e tal, depois do fechamento do mercado é que o nome do Adriano Pires foi confirmado. Mas hoje o mercado financeiro tem uma reação positiva justamente porque não se espera que o novo indicado para assumir a presidência da Petrobras vá fazer uma mudança estrutural, uma mudança substancial, como, por exemplo, mudar a política de preços da Petrobras, que segue os preços internacionais do petróleo e o dólar. O próprio Adriano Oineg falou recentemente que a demora da Petrobras em aumentar o preço do diesel e da gasolina poderia provocar desabastecimento no país, porque parte da gasolina, mas principalmente do diesel, é importada. A gente não consegue produzir, ser autossuficiente como muita gente pensa. A gente não tem refinaria suficiente para poder entregar o produto final para o posto de combustível só com a produção da Petrobras. Então, né, não imagina, se tivesse controle de preços, Oineg, quem que ia comprar mais caro e vender mais barato aqui? A gente realmente poderia ter falta de combustível, e era uma coisa que ele vinha defendendo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Tudo que ele propõe como alternativa para cuidar do bolso das pessoas é extra Petrobras. É aquilo que se fará com o dinheiro público depois que sai da Petrobras. A Petrobras opera, tem o seu lucro, paga o seu dividendo e aí entrega o dividendo para o Estado, paga o royalty para os governadores, para os prefeitos, né? E aí aquilo deixa de ser dinheiro da Petrobras e, portanto, está fora da esfera de ação do Adriano Pires. É uma discussão que pertence ao governo e não a ele, Adriano Pires, que como analista pode discutir, mas como presidente da Petrobras, ele só pode colaborar
como pessoa física, como pessoa jurídica, ele não tem nada a ver com isso, né? Como presidente da Petrobras. Como é que essa discussão vai avançar colocando ele dentro da Petrobras e não no Ministério das Minas e Energia, entendeu? Ou no Ministério da Economia, por exemplo. Ou no Ministério da Economia é contra, né? Aliás, o Ministério da Economia é contra o fundo. É contra. Exatamente, é contra subsídio, o que o ministro Paulo Guedes diz que subsídio é só se o petróleo subir demais, for para 140, hoje estava 106, né? Então o governo é contra, ali a equipe econômica. E também o tal do fundo, que você está dizendo, que o Adriano Pires é a favor e a equipe econômica é contra, que é aquele projeto que já foi aprovado no Congresso, né, mas que o governo diz que não utilizaria nesse momento esse instrumento, que é algo que o Adriano defende, mas como você falou, ele enquanto presidente da Petrobras não tem a prerrogativa de decidir utilizar o lucro da Petrobras, do qual a União, o governo federal, tem direito através de dividendos, de royalties, e utilizar esse dinheiro para amenizar os repasses de preços para a população, né? Utilizar uma parte desse dinheiro que ficaria dentro de um fundo de estabilização para suavizar repasses de preços. Ou seja, no final das contas, Oeneg, o que fica muito claro nesse momento é que foi um movimento político. O presidente Bolsonaro quis deixar claro que ele foi contra o reajuste da Petrobras, que foi um reajuste realmente agressivo. Diesel, né, chegou a 25% de reajuste, gasolina mais de 18% de alta. Então ele achou que o presidente da Petrobras foi agressivo demais e que errou o timing. Poderia ter esperado o governo ter anunciado aquela redução de impostos que acabou saindo depois, né, a zerar o PIS e COFINS do diesel. E é uma demonstração para meio que mostrar politicamente, com essa pressão toda que você vê do setor de transporte, mas também dos presidentes ali da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, para politicamente ele demonstrar que ele concordava com a insatisfação da decisão da Petrobras. Mas, na prática, a política de preços e as mudanças que poderiam ocasionar, hoje são consideradas só discurso, porque a Petrobras, depois da Lava Jato, tem uma série de leis, de regras, de compliance, para mexer ali, teria que passar pela Assembleia, não é algo fácil. Agora, o que o governo faz nesse momento, Oeneg, é atrapalhar muito a confiança do país, porque é o terceiro presidente da Petrobras em 3 anos, e nenhuma petroleira do mundo tem um presidente, uma empresa multinacional como a Petrobras, tem duração de 10 anos normalmente, né, uma empresa de petróleo séria. E se o Brasil quer ser autossuficiente, está querendo vender as refinarias para ter mais investimentos em refino dentro do país, qual o preço que o Brasil vai conseguir atrair investimentos para a refinaria? O tempo todo fica demonstrando vontade de interferir na política de preço. É claro que se houver comprador, vão pedir um grande desconto por conta de um risco de interferência o tempo todo na política de preços da Petrobras, né, Oeneg? E lembrando que, como o preço da Petrobras, o preço do barril já subiu muito, a chance de você ter novos aumentos, novas estilingadas, como a que a gente teve agora, são menores. Então pode dar como discurso, olha, eu troquei aquele que errou a mão e depois que eu troquei de novo, esse aumentou menos. Agora, se o petróleo for a 150... É verdade, o dólar está caindo, né? O dólar está caindo, o barril já não vai subir a 150, é difícil imaginar, mas vai saber, né? Enfim, discurso político, economia, muito. Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã. Brigadão! Brigadão, beijo grande.